Olá, você de todo o Brasil, a sexta-feira chegou, hoje é dia 14 de maio e nós estamos aqui para mais um Jornal Boa Notícia na TV Pai Eterno. Na edição de hoje a gente vai falar sobre a autorização da Anvisa para o teste de uma nova vacina aqui no Brasil. E ainda a CPI da Covid. Vamos saber do andamento até agora com a análise de um cientista político, o Frederico Santana. E também um aposentado deu flores para as enfermeiras que o vacinaram contra a Covid-19. E é claro, você vai se emocionar. Vem com a gente, o Jornal Boa Notícia já está no ar para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, que já começa bastante movimentado. A gente começa essa edição agora chamando a Tiara Castilho. Olha só que notícia importante. A Anvisa autorizou testes da vacina Covaxin no Brasil e ainda o uso de um coquetel de medicamentos para tratar a Covid-19. Olá, Tiara, é com você. Oi, Jordeva. Para essa sexta-feira eu chego com mais notícias cheias de esperança. Olá para você que nos acompanha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou os testes clínicos no Brasil da vacina Covaxin contra a Covid-19. O imunizante é desenvolvido pela farmacêutica indiana BioNTech. O estudo será de fase 3. Essa é a última etapa antes de um pedido do uso emergencial de registro definitivo para a agência. O teste clínico vai avaliar a eficácia e segurança das doses nos adultos com idade igual ou superior a 18 anos. Serão 2 doses com 28 dias de intervalo. Ao todo, 4.500 voluntários vão participar do teste aqui no Brasil, que se juntarão a 26.300 voluntários lá na Índia. A maior parte estará no estado de São Paulo, com 3.000 voluntários e outros 1.500 distribuídos entre Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso. De acordo com a Anvisa, esse é o 7º imunizante a ter autorizado o estudo clínico de fase 3 aqui no Brasil. Outra novidade é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial de mais um medicamento contra a Covid-19. Ele usa a combinação de 2 anticorpos monoclonais, que são versões das defesas naturais do corpo, fabricadas em laboratório com o objetivo de combater infecções. O tratamento é indicado para adultos e pacientes pediátricos com mais de 12 anos ou mais, que pesem no mínimo 40 quilos e que não necessitam de suplementação de oxigênio e que tenham a infecção pelo novo coronavírus confirmada por laboratório e que apresentam alto risco de progressão para a situação grave da doença. O medicamento só é aplicado nos hospitais. Com essas 2 boas notícias, eu encerro a minha participação. Jordeva, volto com você e um bom fim de semana para todos. Para você também, Tiara, claro, boas notícias chegando no meio de tantos problemas, né, que é essa pandemia, não é? E a gente mostra para você agora o panorama da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Esses dados que a gente vai mostrar para você são divulgados pelo Ministério da Saúde até a data de ontem, dia 13 de maio. Vamos aqui para o telão pegar esses números para você ter uma noção do mapa da Covid-19 aqui no Brasil. Vamos lá então, Covid-19 no país, dia 13 de maio. 74.592 casos novos apareceram nas últimas 24 horas. Com isso, a gente soma, já atingimos a marca de 15.433.989 pessoas contaminadas desde o início da pandemia. Gente, nas últimas 24 horas morreram 2.383 pessoas aqui no Brasil. E aí a gente soma, né? Essa marca realmente é triste. Total de mortes até agora, 430.417 mortes, ou seja, 430 mil famílias que perderam seus entes queridos. Mas agora tem uma notícia boa também, paralelo a isso, né? Nós tivemos 13.979.329 pessoas que se recuperaram, segundo fonte do Ministério da Saúde.
Agora, o que cura mesmo é a vacina. Por isso, todos os dias, a gente divulga para você aqui o quadro da vacina no Brasil, também com dados do Ministério da Saúde. Primeira dose, já tomaram a primeira dose no Brasil, 34.092.728 pessoas. Segunda dose, um pouco menos da metade, 16.215.378 pessoas tomaram a segunda dose aqui no Brasil. Gente, a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as ações do governo federal no combate à pandemia da Covid-19, a CPI da Covid, está em andamento. Por isso, para esclarecer mais sobre esse assunto, nós vamos falar agora ao vivo com o cientista político Frederico Santana, que é coordenador de projetos do Vicariado Episcopal para Ação Social e Política lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E é com ele que a gente vai conversar agora ao vivo. Frederico, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para essa conversa. Pois é, eu queria falar exatamente sobre essa questão da Covid, que vem aí pegando depoimentos muito importantes. Que avaliação que o senhor faz até agora do que foi coletado, do que foi realmente levantado por essa CPI? A CPI da Covid está colocando o governo federal, o governo Bolsonaro, na defensiva. É muito visível a reação deles, de certa maneira, amedrontada, né, e reagindo muitas vezes com virulência, quando a gente viu, por exemplo, inclusive a invasão da CPI por parte do filho do Bolsonaro, né, do senador Flávio Bolsonaro, ameaçando o senador Renan Calheiros e chamando ele de vagabundo. Há uma série de desconfortos por parte deles e eles próprios, no início da CPI, produziram um relatório muito grande de inconsistências da condução do governo durante a CPI, né? O Brasil se tornou celeiro de variantes, o Brasil se tornou recordista em mortes diárias, o Brasil tem, junto com os Estados Unidos, aí, no topo da pirâmide, tanto de contágio quanto de mortes, e coloca o governo federal realmente numa situação bastante desconfortável, além das muitas denúncias, e é o que a CPI está perseguindo, eu encerro com isso, né? Me parece que o que os senadores estão buscando é comprovar que o governo federal utilizou da estratégia de imunidade comunitária, de imunidade de rebanho, como se diz, como política pública. Pois é, a gente já falou sobre essa situação e ontem aquele depoimento do pessoal da Pfizer foi muito claro. A Pfizer ofereceu 70 milhões de doses para o Brasil e o Brasil ignorou. Como é que o senhor vê isso? Pois então, acho que esse daí é um dos grandes fios condutores que a CPI vai perseguir, mostrar as muitas negativas e as demoras que o governo teve em aceitar as vacinas, quando o mundo inteiro estava numa verdadeira procura por vacinas, né? E a cada recusa que a gente faz, eu acho que é isso que os nossos espectadores têm que entender, né? A cada recusa de vacina que foi feita pelo governo, o Brasil entra no final da fila daquela farmacêutica, tornando muito mais moroso o processo. O Brasil tem condições, pelo seu esquema de distribuição da Política Nacional de Imunização pelo SUS, de vacinar mais de 2 milhões de pessoas por dia. E você acabou de mostrar os números aí para nós, mostrando que a gente não tem vacinado nem metade disso, né? Por conta da falta dos imunizantes, por conta da falta da vacina. Esse é um grande calcanhar de Aquiles dos governos, porque há bastante documentos comprobatórios de que o governo não priorizou a compra de vacinas quando elas estavam disponíveis. Agora ele tenta correr atrás, mas não consegue. Frederico, uma coisa que eu quero te perguntar, por exemplo, a figura central dessa história é todo o general Pazuello, que é ministro da Saúde durante esse período aí que a gente está citando. Mas ele está correndo da CPI. O Pazuello assumiu o ministério no dia 16 de maio e deixou o ministério no dia 15 de março desse ano. Ele ficou, portanto, 10 meses à frente. Nesse período, quando ele assumiu, nós tínhamos apenas 233 mil pessoas contagiadas, né? Quando o ministro deixa o ministério, esse número salta para 11 milhões de pessoas. Não é qualquer coisa. Ele, quando entra, a gente tinha apenas 15 mil mortos, 15.600 mortos, e quando ele deixa, o Brasil já está na casa aí dos 280 mil mortos.
Então, está nas costas do Pazuello mais de 260 mil mortos. Quando ele deixa de ir à CPI, e mesmo que ele consiga ficar em silêncio, como ele acabou de solicitar ao Supremo Tribunal Federal, é uma confissão de culpa. É uma confissão de que tem alguma coisa errada. Frederico, a grande pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: o que vai dar essa CPI da Covid-19? Na sua opinião, qual é o resultado dela? Os senadores têm bastante material à mão para incriminar o governo. Tem bastante material à mão para apontar uma série de improbidades administrativas. Eu acho que dificilmente essa CPI vai dar em pizza. O relatório do senador Renan Calheiros promete ser um relatório contundente, com bastante apontamentos de indício. Se esse apontamento do relatório vai depois resultar em incriminação, independe da CPI. Mas que o relatório promete ser bastante substancioso em mostrar que o governo foi negligente em adotar medidas básicas de contenção da pandemia, isso daí acho que não resta dúvida. Frederico, obrigado, boa tarde para você, tá bom? Eu que agradeço, muito bom trabalho para vocês. Obrigado pela oportunidade. Tá certo, olha, nós conversamos com o Frederico Santana, ele que é cientista político, falou com a gente ao vivo lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Agora, mudando de assunto, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, que busca ajudar na construção de um país melhor, mais justo e fraterno, foi lançado na Arquidiocese também lá de Belo Horizonte. O evento aconteceu virtualmente e foi coordenado pelo Vicariato Episcopal para Ação Política e Social e também Ambiental. O lançamento do Pacto pela Vida e pelo Brasil na Arquidiocese de Belo Horizonte reaviva as diretrizes do manifesto e reforça as ações propostas pelo documento. Exatamente para nos comprometer com um caminho novo que precisamos, à luz da nossa fé, que nos exige um compromisso irrestrito e inegociável e insubstituível com a vida de todos, especialmente com a vida dos pobres, dos enfermos, dos vulneráveis e dos sofredores. É urgente a formação deste pacto pela vida e pelo Brasil. Que ele seja abraçado por toda a sociedade brasileira em sua diversidade, sua criatividade e sua potência vital. E que ele fortaleça a nossa democracia, mantendo-nos irredutivelmente unidos. Não deixaremos que nos roubem a esperança de um futuro melhor. O pacto foi divulgado em 2020, no Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, reconhecendo que o Brasil vive várias crises, sanitária, econômica, social, ambiental e política, e propondo ações para combatê-las. O Pacto pela Vida e pelo Brasil já realizou, além das reuniões, muitas ações concretas de defesa da vida, particularmente quando a vida é ameaçada por algo que é tão, digamos assim, que dificulta tanto, né, a vida e é tão elementar, que é a fome, a miséria, a exclusão do prato de comida diante das pessoas. Então, não só na perspectiva da assistência a essas pessoas, da doação de alimento, mas também na perspectiva da transformação da sociedade. Durante o lançamento do Pacto pela Vida e pelo Brasil na Arquidiocese de BH, representantes das instituições signatárias do documento reforçaram o apoio à ampla frente de trabalho que busca contribuir para que o país supere as muitas crises. Comida no prato e vacina no braço, esse é um lema que temos que levar adiante. Esse ódio que está aí, né, insistentemente entre nós, ele está sendo gerado e a gente precisa combater isso. Que esse Pacto pela Vida, ele nos coloca frente a frente com um dos grandes desafios da nossa atualidade, que é justamente a defesa da vida. A obviedade maior do que defender uma vacina fundamental para preservar a vida. Pergunto também se há
obviedade maior do que defender o cumprimento das medidas sanitárias. A gente seguindo coletivamente junto nesse pacto coletivo em defesa da vida, da ciência, da vacina, do trabalho, do emprego, da comida, da solidariedade, da fraternidade, a gente consegue muito e muito mais além. Olha, nós vamos agora rapidinho para o intervalo. Não saia daí porque tem uma notícia importante. O seu FGTS pode ter correção e você pode ganhar um dinheirinho extra. Depende, claro, de uma decisão do STF. Mas no próximo bloco também nós vamos mostrar o quadro Opinião de hoje, que é com o padre Wellington Silva. Não saia daí, eu volto em instantes com todas essas notícias para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno. E você aí de casa, hein? Já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre fé, tudo sobre devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ou você pode também falar com a gente. Entre em contato direto com a nossa central de atendimento pelo telefone que é o WhatsApp. É o 62-3506-9800. Repetindo para você anotar e entrar em contato com a gente agora. 62-3506-9800 e venha fazer parte desta família de amor. E você, hein, está acompanhando o Jornal Boa Notícia aqui com a gente, que legal, obrigado pela sua companhia. Mas eu quero te pedir uma coisa, mande a sua foto, faça o seu registro acompanhando o nosso programa. Você vai aparecer aqui na TV das Bênçãos do Pai, tá certo? E é muito fácil. Você vai tirar a foto assistindo o programa, com eu no fundo aqui, com o Jordevar no fundo, e você vai postar no seu Instagram e marcar o Instagram da TV Pai Eterno, que é @TV Pai Eterno. E é claro, você pode me marcar também. Você pode marcar no meu Instagram, que é Jordevar Rosa Oficial, tá certo? Sabe quem fez isso? Vou mostrar agora um garotinho, o Nestor, tá certo? Cadê o Nestor Nunes, hein? Esse rapazinho aí mora no setor Madre Germana 2, aqui em Goiânia. A mãe dele mandou essa foto e disse o seguinte, olha, o Nestor é um vencedor, abençoado. Sabe por quê, gente? Com esse tamanhozinho aí, ele já foi vítima de um câncer, graças a Deus se curou. Por quê? Porque tem fé no Divino Pai Eterno, rezou muito pedindo a Deus para que ele realmente se recuperasse. Ele se recuperou, graças a Deus, e está aí hoje assistindo o jornal Boa Notícia. Essa sim é uma boa notícia, não é isso, Nestor? Abraço para você. Gente, a pandemia de Covid-19 mexeu com o cenário da economia em todo o país. Mas preste atenção, esses dados que nós vamos mostrar para você são resultado de um levantamento da Serasa Experian. Em 2020, foram abertas 3,3 milhões de novas empresas, um crescimento de 8,7% em comparação com 2019. E é sobre esse aumento de empresas o nosso comentário de hoje. Confira. Segundo dados da Junta Comercial do Distrito Federal, em 2021 já foram abertas 23.703 empresas, enquanto o fechamento foi de 8.245. Em 2020, a cada uma empresa fechada, 3 novas abriram. E no Brasil não foi diferente. Houve um recorde da década, foi o ano em 2020, foi o ano que nós mais tivemos aumento de abertura de novas empresas. Nós estamos falando de aproximadamente mais de 3 milhões de empresas abertas, enquanto o fechamento soma um pouco mais de 1 milhão. Esses análises devem ser feitos com cautela, esses dados devem ser feitos com cautela, porque pode dar um falso indicativo de um aquecimento da economia. E os números que nós temos recentes é que a nossa grave crise econômica que nós estamos vivenciando em 2020 e início de 2021 são uma das maiores crises da história recente do país, e o aumento da abertura de empresas
muitas vezes pode significar, na verdade, uma tentativa das pessoas se reinventarem. Muitas das pessoas perderam seus empregos nesse período de pandemia e foram necessários abrir novos negócios e a empreender. Tanto é que o aumento da abertura de empresas são nos setores de comércio, de vestuário e alimentos, por aplicativo e pelo e-commerce. Então, é uma análise que tem que ser feita com muita prudência. E, para finalizar, de todos os pedidos, a grande maioria trata-se de microempreendedor individual, que é uma forma simplificada da pessoa empreender formalmente. Através do MEI, você tem um CNPJ onde você pode adquirir empréstimos através da pessoa jurídica, você tem um pagamento simplificado, uma taxa única de imposto, e você pode contratar um funcionário. Então, é uma maneira que as pessoas estão se vendo para retomar a sua vida econômica e a sua vida profissional. Vamos agora ao nosso giro de notícias pelo mundo. O programa de vacinação nos Estados Unidos traz de volta aos poucos a normalidade para a vida das pessoas. Autoridades sanitárias anunciaram nesta quinta-feira que os americanos imunizados contra a Covid-19 não vão precisar mais usar máscaras em espaços fechados ou abertos. As pessoas imunizadas também não vão precisar mais manter o distanciamento social. A campanha de vacinação segue firme no país. Adolescentes entre 12 e 15 anos já podem receber a vacina anti-Covid da Pfizer. A faixa etária representa 17 milhões de pessoas no país. O Dia de Nossa Senhora de Fátima é celebrado todo 13 de maio. Nesta quinta-feira, os fiéis puderam, enfim, retornar ao Santuário da Santa, em Portugal. Em 2020, a peregrinação foi suspensa por causa da pandemia, mas a romaria teve de ser realizada ainda sob restrições sanitárias e somente 7.500 peregrinos foram permitidos no local, que pode acomodar até 300 mil pessoas. As autoridades também determinaram distanciamento social, mesmo ao ar livre. Fátima é um dos santuários marianos mais frequentados do mundo, como o de Lourdes, na França. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson expressou nesta quinta-feira preocupação sobre surtos localizados na Inglaterra da variante da Covid-19 surgida na Índia. O premier também afirmou não descartar nenhuma opção para combatê-los, ainda que tenha expressado confiança no processo de flexibilização do confinamento. Os dados mais recentes apontam que o número de casos caiu pela metade desde o mês passado na Inglaterra. Agora, há um caso para cada 1.000 habitantes. Gente, atenção para essa notícia. O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima semana já o julgamento para decidir se os depósitos do FGTS vão poder ser atualizados com outro índice de correção monetária. Quem vai trazer os detalhes sobre essa medida agora é o Elton Moreira. O Elton, atualiza essas informações para a gente, tudo bem? Olá, Jordevá, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o trabalhador que teve a carteira assinada a partir de 1999 poderá ter o direito a uma correção maior dos recursos depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Isso porque o índice usado para a correção do saldo das contas, a taxa referencial, não vem sendo atualizado pela inflação desde 1999 e, pelo menos desde 2017, foi zerada de modo a prejudicar a correção dos depósitos. O autor da medida, o Partido Solidariedade, argumenta com a ação que o FGTS é o valor devido ao trabalhador e que teve contas corrigidas em índices menores que a inflação, de modo que o Estado violou o direito de propriedade dos trabalhadores, além de alterar o poder aquisitivo real. Agora é aguardar a decisão do STF para saber quais vão ser os próximos passos. Jordevá, eu volto com você e até a próxima. Obrigado pelas suas informações importantes. Se você, então, teve depósitos de FGTS nesse período aí, fique atento. Gente, foi aprovado pelos deputados federais o texto base que flexibiliza as licenças ambientais. E é esse o assunto do quadro Opinião de hoje, com o jornalista Padre Wellington Silva. Olá para você que está ligadinho aqui na TV das Bênçãos do Pai, acompanhando o Jornal Boa Notícia. Hoje nós vamos refletir sobre o meio ambiente. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental no Brasil. A votação aconteceu na madrugada da última quinta-feira e, passando pela Câmara,
a proposta agora segue para o Senado. E se passar pelo Senado aprovada, segue para a sanção presidencial de Jair Bolsonaro. Chama atenção também que esse projeto de flexibilização do licenciamento é muito antigo e polêmico. Desde 2004 está se tentando aprovar através de grupos que defendem uma flexibilização da política ambiental no Brasil. Um documento foi divulgado através de 9 ex-ministros do meio ambiente, dizendo que essa proposta é a do não licenciamento. Chama atenção também que vai na contramão da proposta que o governo fez diante da cúpula do clima, que foi realizada a pedido dos países que também se preocupam com as mudanças climáticas ao redor do mundo. Inclusive, John Kerry, que é secretário dos Estados Unidos para a questão do clima, quer negociar com o Brasil para que essa questão da flexibilização e principalmente as metas anunciadas pelo Brasil na cúpula do clima sejam de fato factíveis e respeitadas. Chama atenção também a mobilização que uma série de entidades ambientais, de organizações não governamentais, fizeram diante desse projeto, aprovado na madrugada. Chama atenção as questões do clima que estão prementes para a economia. Se o Brasil não observar aquilo que está propondo para o seu futuro climático, a economia tende a ter vida difícil nos próximos meses. Gente, eu tenho um convite especial para você. Nesse sábado, o Jornal Boa Notícia vai ser transmitido ao vivo e direto da Capital da Fé, lá de Trindade, lá do Cine Teatro da FIP, programa realmente especial. Aliás, durante todo o dia, a nossa programação ao vivo em comemoração aos 2 anos da TV Pai Eterno. Realmente, a gente merece comemorar porque tem muitas coisas que nós vamos trazer de novidades para você aí ao longo, a partir de agora. Nós já estamos em 1.800 cidades, Brasil afora, e é claro que nós vamos crescer muito. Olha, quero te convidar também, porque segunda-feira tem uma grande novidade aqui na TV Pai Eterno. Vai estrear o Jornal Brasil Hoje. Eu vou estar apresentando esse novo programa às 6 horas da tarde. Vai ser maior, vai ter mais interatividade com você. Então marque aí, olha, Jornal Brasil Hoje, segunda estreia às 6 horas da tarde, tá bom? E o Jornal Boa Notícia de hoje termina com um registro singelo e cheio de cuidados que vem, sabe de onde? Lá de São Paulo. Um aposentado deu flores para as enfermeiras que o vacinaram contra a Covid-19. José Giongo tem 83 anos e levou em consideração o árduo trabalho das profissionais de saúde que estavam vacinando as pessoas, enfrentando sol quente e uma fila enorme. A homenagem foi gravada pelo filho do aposentado. Vamos ver o vídeo? Olha, minha filha comprou para dar para vocês. Ai, que lindo! Obrigada! Viu? Dá outra pra ele. Ai, que lindo! Bom dia, ó. Aqui, ó, o conteúdo, tá ok? O senhor pode deixar o bracinho junto ao corpo, relaxado. Tá bom assim? Tá ótimo. Minha filha falou, quem te vacinar, beleza. Quem te vacinar, você dá uma rosa. Muito obrigada, viu? Não é assédio, não. Outra rosa aqui. Oh, meu Deus, uma pra cada. Amarelo, minha cor preferida. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Olha, gente, sem dúvida, uma cena que enche o nosso coração de esperança a todos esses profissionais da saúde que estão incansáveis diante das enormes filas que se formam de pessoas em busca dessa imunização. Todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Você percebeu, né? Ações muito simples têm uma importância muito grande. A gente encerra o programa de hoje, deixando um grande abraço para você. Até amanhã, 12:30, edição especial do Jornal Boa Notícia para você. Fique com Deus.